Então, quando você já viu aquele filme O Poderoso Chefão, né? Naquele filme O Poderoso Chefão, o Don Corleone chega em determinados momentos e o Don Corleone pede um favor, né? Pede que deem um abraço, beijem a mão dele, que tratem ele como um irmão. Mas nós sabemos que por trás, e o filme deixa muito bem isso, o livro do Mário Puzo é muito interessante nesse sentido, nós sabemos que por trás tem uma enorme relação de poder e que aquilo ali é apenas uma forma civilizada de extorsão, né? Ali o Poderoso Chefão está extorquindo das pessoas que vivem ali em volta o que ele precisa necessariamente em troca, né, de uma relação não muito transparente de poder. Pois é exatamente isso que Arthur Lira está fazendo. O Arthur Lira, quando dá a declaração dizendo que o governo não tem votos para aprovar, o que ele está dizendo é, olha, a gente precisa de mais. Né? Mais o quê? Bom, mais dinheiro, mais cargos, mais poder, mais entrada, mais tudo. Essa é a situação. Né? E isso, de alguma maneira, vai ser a tônica da forma como o Lira opera o Congresso. Só não foi dessa forma com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro entregou tudo na primeira gritaria, ele fez o orçamento secreto e tudo que o Lira queria estava ali. Agora, qualquer governo que tente minimamente, de forma republicana, obter ganhos e espaço dentro do parlamento, sem passar por esse crivo, né, de achaque que o Lira está propondo, não vai ter muito sucesso, não. E o ruim é que, quando a gente olha a composição da Câmara, e especialmente depois da eleição do Lira, com a quantidade de votos que ele teve, fica meio difícil a gente imaginar que o presidente possa fazer algum tipo de arquitetura política que não passe necessariamente pelo Lira. Eu apostei no processo da eleição que o presidente iria se aproximar dos governadores, e a partir da aproximação com os governadores ia chegar na estrutura política através dos estados, com as bancadas dos estados já organizadas, e aí ia diminuir o poder do Lira. Mas se o governo não tem dinheiro para investir, não tem como falar com os governadores, não tem como operar nessa situação. E aí entra o segundo zagueiro nessa posição, né? O primeiro zagueiro a gente tem ali o Lira, o segundo zagueiro, obviamente, é o Campos Neto. E essas duas figuras, nesse momento, estão travando, literalmente, qualquer tipo de posicionamento do governo. É preciso inventar um jeito de passar por isso ou teremos problemas. Horta, você acha que o Lula está sobrecarregado na presidência? Pois é, eu tenho conversado com algumas pessoas e, do ponto de vista do capital político, sim. Né? O governo opera hoje, nós temos que ser sinceros, o governo opera hoje em cima do capital político de Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você vai dizer, mas não é normal isso, Fernando? Não foi ele que foi eleito? Não, não é normal. Especialmente num governo de coalizão. Seria normal você ter várias estruturas políticas que contribuíssem para essa situação, mas não é o que está acontecendo em termos nacionais. Nós estamos operando em cima do capital político de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, obviamente que isso sobrecarrega ele, porque ele fica sem margem para efetivamente dar passos mais largos em direção a determinados objetivos mais ambiciosos, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, o MST foi lá e fez uma ocupação na Bahia, né? E imediatamente a imprensa veio para cima, como é normal, esse é o jogo de poder que ia acontecer. E aí nós tivemos agora, ontem, um ministro referente a essa questão dizendo que não vai aceitar nenhuma ocupação que não seja dentro da lei, né? E já falou grosso com o MST. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos sem espaço para efetivamente fazer determinados movimentos políticos audaciosos, porque o governo ainda está dependendo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acho que do ponto de vista dos afazeres, né, das coisas que se tem que prestar atenção, eu acho que o Lula dá conta nesse momento, até porque ele elegeu algumas áreas importantes para tocar o governo. Agora, do ponto de vista do capital político, começa a ficar difícil, porque você não tem, por exemplo, como responder a essa posição da mídia com relação à ocupação do MST, da forma como nós de esquerda gostaríamos, porque senão você acaba desgostando uma parte do governo, uma parte do apoio, né, vai chegar nos ouvidos do Lira, então você começa a ter dificuldade para jogar nesse processo. É preciso que o governo comece a trabalhar e produzir esse capital político para que ele consiga se sustentar por si só.